Ok, crianças de volta, agora vamos iniciar nossa aula de português do dia 29, certo? Vamos lá então. Então, olha só, hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Nós vamos falar de número de sílabas, palavras trissílabas. Então, vamos lá abrir o nosso livro na página 33, certo? Peguem seus livros e abram lá na página 33. Vamos lá, crianças. Todos abrindo os livros. Deixa eu achar aqui minha canetinha. Podemos iniciar? Já? Então, vamos lá. Palavras trissílabas. Já de início, antes da gente começar com o livro, eu já coloquei alguns exemplos aqui para nós relembrarmos o que a gente já estudou e iniciar um novo assunto. Vamos lá, vocês lembram que nós já estudamos sobre as palavras monossílabas. Aqui, ó, palavras monossílabas, aquelas que têm apenas uma sílaba. Aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Pé, pão, chão, rei, mão, trem, sol e lei. Então, todas essas palavras nós pronunciamos em apenas uma sílaba. Então, são as palavras monossílabas. Isso aí, monossílabas. E também um lembrete que mono vem de um. Então, monossílabas, palavras que têm apenas uma sílaba. Aqui no outro exemplo, nós também já estudamos, certo? Sobre as palavras dissílabas, que são as palavras que têm quantas sílabas? Isso aí, que tem duas sílabas, olha só. Palavras dissílabas são as palavras que têm duas sílabas. De vem de dois. De sílabas, então, duas sílabas. Aí aqui temos também alguns exemplos, olha só, com palavras e com a separação silábica. Temos primeiro pato. Quando vamos separar, nós dividimos em duas partes, olha, pato. Aí temos peixe, também, olha, peixe, duas partes. Temos pote, pena, pipa, rato, rede e rolo. Então, todas essas palavras são divididas em duas partes. E se são em duas partes, são duas sílabas e são chamadas de dissílabas, certo? Todo mundo está lembrando do que a gente já estudou? Muito bem, então. Então, agora nós vamos passar para os exemplos das palavras trissílabas, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. Combinado? Então, vamos lá. Aqui temos alguns exemplos, olha só. Trissílabas. Tri vem de três, tá? Tri vem de três. Então, trissílabas são palavras com três sílabas, certo? Vamos lá, temos alguns exemplos aqui, olha. Pipoca. Quando vamos separar em sílabas a palavra pipoca, nós temos aqui, ó. Pipoca. Nós temos quantas sílabas? Isso, três sílabas. Aí nós temos aqui também, ó, pateta. Vamos separar? Façam junto comigo. Quero ver aí o dedinho de vocês. Vamos lá, ó. Pateta. Temos quantas sílabas? Três sílabas, certo? Caneca. Caneca. Também três sílabas. Temos aqui também, olha só. Canudo. Canudo. Três sílabas. Então, e assim sucessivamente. Todas essas outras palavras que estão aqui, quando separamos elas, separamos em três partes. E toda palavra que ao separar as sílabas
nós separamos em 3 partes, são chamadas de trissílabas, certo? Deu para compreender até aqui? Monossílabas, 1 sílaba. Dissílabas, 2. E trissílabas, que é o que nós começamos a estudar hoje, olha só. Trissílabas, 3 sílabas, certo? Então, vamos dar continuidade. Vamos iniciar aqui no nosso livro, na página 33. Todos já encontraram? Então, vamos lá. Número de sílabas, palavras trissílabas. As palavras que apresentam somente uma sílaba, como sol, mãe e eu, recebem o nome de quê, crianças? Isso, de monossílabas, que tem uma sílaba apenas. As palavras que apresentam 2 sílabas, como corpo, fala, sente e tema, são as palavras chamadas o quê? De sílabas. Por que elas são chamadas de sílabas? Porque elas têm 2 sílabas apenas. Agora nós temos aqui outras palavras. Olha, temos criança, temos sílaba, temos alegre e plateia. Observe que todas essas palavras, elas estão divididas em 3 partes. Então, elas têm 3 sílabas. Se elas têm 3 sílabas, como elas são chamadas mesmo? Isso, trissílabas, tá bom? Se tem 3 sílabas, é porque são palavras trissílabas. E aqui nós temos um lembrete, olha só. Atenção! Tri vem de 3, tá bom? Todo mundo entendeu até aqui, crianças? Então, vamos lá. Você já aprendeu que as palavras recebem nomes de acordo com o número de sílabas que elas têm, né? Então, de acordo com o número de sílabas, elas recebem um nome, ou monossílaba, ou dissílaba, ou trissílaba, certo? Então, vamos lá iniciar aqui a nossa atividade, certo? Atividade número 1. Leia as palavras destacadas e coloque-as nas colunas correspondentes de acordo com o número de sílabas que elas têm. Então, aqui nós temos 3 colunas. A coluna vermelha para as palavras monossílabas, que tem uma sílaba. A coluna azul para as palavras de sílabas, que tem quantas? 2 sílabas. E a coluna amarela para as palavras trissílabas, que tem isso, 3 sílabas. Muito bem. Então, vamos aqui ler as palavras. Temos casa, nó, casinha, folha, debate, elas, mamãe, palavra, trem, dia e colunas. Então, elas estão misturadas, tá bom? Aí vocês vão colocar cada palavra em seu devido lugar, certo? Deu para entender até aqui, crianças? E tem uma dica aqui, olha só. Pela cor, dá para saber direitinho em que lugar vai cada palavra, certo? Não, olha só. A cor, ela veio só para confundir, para saber se vocês estão ligados na atividade, tá bom? A corzinha de cada palavra não tem nada a ver com a quantidade de sílabas, tá? Vocês vão ter que fazer realmente a separação silábica para saber se a palavra é monossílaba, dissílabas ou trissílabas, certo? Eu vou só falar aqui a primeira palavra. Somente a primeira, vou dar essa resposta para vocês. Casa, nós temos aqui, olha. Casa é uma palavra o quê? Vamos separar ela? Olha só. Casa. Então, eu separei em
duas sílabas. Olha, casa, eu pronunciei duas vezes. Então, se eu pronunciei duas vezes, é uma palavra de sílaba, isso aí. Então, a palavra casa vem aqui, olha. Vocês vão escrever aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Casa, não ficou muito legal, mas dá para entender. Então, a palavra casa vem aqui. Aí, o restante vocês vão separar e colocar cada um em seu lugar. Combinado? Então, vamos continuar aqui com a nossa atividade. Você dá uma pausa, termina, aí passa para a próxima, certo? Vamos lá, então, página 34. Questão número 2. Contorne no quadro do palestrante somente as palavras trissílabas. Então, aqui nós temos quem? Um palestrante. Também já estudamos sobre palestra, né? O palestrante, ele nos traz informação sobre um determinado tema e essa informação ele nos passa de que forma? Escrita ou oralmente? Muito bem, vocês estão lembrados. Oralmente, tá bom? Então, vamos ver que palavras são essas. Temos aqui, ó, seminário, conferência, exposição e palestra. Debate, apresentação. Então, temos 6 palavras aqui no quadro. Então, vocês vão aqui, ó, contornar somente as que são trissílaba, ou seja, que tem 3 sílabas, tá bom? Vocês vão contornar somente as que tem 3 sílabas. Após ter contornado, aí vocês passam aqui para a atividade número 3. Agora, reescreva as palavras que você contornou separando as sílabas. Então, aqui nessas linhas, vocês vão escrever as palavras que foram contornadas e depois separar as sílabas. Combinado? Tá fácil, né? Então, vamos lá, respondam e vamos passar para outra atividade. Já aqui na outra página, página 35, temos a atividade número 4. Leia este texto informativo. Então, temos aqui, olha só, um texto informativo. Vocês lembram, crianças, o que é um texto informativo? Estão lembrando? É aquele texto que nos traz o quê? Uma informação, certo? E esse texto aqui é um texto informativo escrito. Vamos lá ver do que ele se trata? Vamos ver que informação esse texto está nos trazendo. Crocodilos engolem pedras para nadar. Olha só, já é uma informação aqui o título. Crocodilos engolem pedras para nadar. Aí temos aqui. O estômago de um crocodilo é um tanto rochoso, por algumas razões. Para começar, o sistema digestivo do animal tem de tudo, incluindo tartaruga. O sistema digestivo é o estômago do crocodilo. Então, lá dentro do estômago dele tem de tudo, incluindo tartarugas, peixes e pássaros, até grandes mamíferos e crocodilos também. Porque quando acontece uma briga territorial, ou seja, uma briga entre crocodilos, eles acabam comendo aquele que perdeu a briga, certo? Em adição a esse ecossistema, existem pedras também. Eles engolem grandes pedras que ficam permanentemente em suas barrigas, ou seja, as pedras que eles engolem, elas ficam permanentemente na barriga deles. Dizem que elas são úteis para afundar e mergulhar. Então, eles são espertos também, né? Eles engolem essas pedras para que no momento que eles forem entrar na água, no rio, no lago, ajude que eles afundem, certo? Servem para ajudar também a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos parasitas que as infestam.
Então, olha só, as pedras eles não engolem à toa, elas também têm uma serventia, né? Servem para afundar e para ajudar a triturar e limpar as paredes estomacais dos crocodilos. Aqui eu coloquei um vídeo para vocês que também vem trazendo algumas informações sobre os crocodilos. Vamos então assistir ao vídeo. Com o título de maior réptil da natureza, os crocodilos, que podem chegar até aproximadamente 8 metros, possuem inúmeras curiosidades que talvez você nunca imaginou. Olha só a cara dele. Não, esse aí não, esse é o jacaré, esse aqui é o crocodilo, ó. Você com certeza já deve ter visto um desses em documentários de vida selvagem ou em filmes de terror, mas tem algumas curiosidades que você não vai acreditar. Eu sou o Guilherme Marques e esses são 7 fatos que você não sabia sobre os crocodilos. Número 1. Jacaré ou crocodilo? Para começar, a maior diferença entre um e outro já começa com as suas famílias, que não são a mesma. Jacarés possuem um focinho mais largo e não exibem nenhum de seus dentes quando fecham a boca. Já os crocodilos têm a cabeça alongada e não conseguem esconder os seus pequeninos e inofensivos dentinhos na boca. E aí, vai encarar esse cara sorridente aí? E por falar nisso... Número 2. Os dentes. Os crocodilianos, grupo formado pelos jacarés, crocodilos e gavial, possuem dentes realmente assustadores. O crocodilo, o astro do nosso vídeo, pode ter de 74 até 80 dentes na boca, e com o decorrer do tempo, alguns quebram ou até mesmo caem. Mas não fica aí achando que você vai ver por aí um crocodilo banguela, porque com a mesma frequência com que perdem os seus dentes, eles acabam ganhando novos rapidinho. Esses animais podem ter até 3.000 deles ao longo da sua vida. Número 3. A mordida. Esse réptil é capaz de colocar uma força que chega até 2 toneladas em uma simples mordida, o que você deve imaginar ser o suficiente para quebrar os ossos de mamíferos de grande porte, como bois e cavalo. E eu nem vou citar os seres humanos para não te deixar assustado. Número 4. A estrutura de um crocodilia. Na época dos dinossauros, esses animais chegaram a ter 30 metros de comprimento. Hoje, eles devem medir até cerca de 8 metros. Na parte superior da cabeça estão as suas fossas nasais e os seus olhos, permitindo assim que mesmo debaixo d'água possam respirar e ver tudo o que acontece pela superfície. Ah, e outro detalhe, eles são nadadores de primeira, viu? Número 5. A sua pele. Com um revestimento de placas córneas muito duras e secas ao longo do dorso e cauda, formando no fim um serrilhado, esse animal pode ter as suas peles mais velhas e gastas substituídas por novas sem que as antigas saiam. Número 6. Inteligente e de sangue frio. Os crocodilos são animais com um sistema nervoso incapaz de regular o calor do corpo, por isso o sangue frio. E na escala animal, os répteis ocupam um terceiro lugar pela sua inteligência. Número 7. Uma vida longa. Alguns crocodilos vivem até 80 anos, alguns, viu? Não todos. Na maioria das vezes, esses animais são vítimas da caça para a indústria de confecções. Eu vou te contar uma curiosidade. Sabia que são necessários 4 crocodilos para se fazer apenas uma carteira? 10 crocodilos para confeccionar um par de sapatos e 18 para fazer uma bolsa? Pois é, viu? Nada de caçar crocodilos, hein? Gostou do vídeo? Grande abraço para você então e até a próxima. Tchau! Então, crianças, vocês gostaram também do vídeo? Eu gostei muito, né? Trouxe bastante informações para nós. Olha só, uma curiosidade que ele falou aí no vídeo é a diferença entre o jacaré e o crocodilo. Vocês observaram? Qual é a diferença? É que o crocodilo, o dente dele fica para fora. Olha só aqui no livro, olha. O dente do crocodilo fica sempre para fora, do jacaré não. Uma outra curiosidade é que o nariz dele, aqui, olha só, fica na parte de cima, porque quando eles estão dentro da água, quando eles mergulham, fica só aquela partezinha de cima, eles conseguem respirar. Na verdade, ficam meio que camuflados dentro da água, mas mesmo assim respirando, certo? Agora que a gente já tem algumas informações a respeito do crocodilo, nós vamos então responder a nossa atividade. Na letra A está perguntando assim:
o que o texto quer nos informar. Então, o texto, ele vem trazer informações, porque ele é um texto, aqui, olha, informativo. É um texto informativo, então ele traz informações. Aí na letra A está perguntando o que o texto quer nos informar. Vocês observaram aqui que nele contém algumas informações, olha só. Em adição a esse ecossistema, existem pedras. Eles engolem, olha só aqui, ó, eles engolem pedras, grandes pedras, que ficam permanentemente em suas barrigas. Dizem que são úteis para afundar e também para ajudar a limpar, olha aqui, ó, limpar as paredes estomacais dos parasitas que as infestam. Então, vem trazendo informações a respeito da vida do crocodilo, né, das coisas que eles comem, que então aqui, ó, as pedras ajudam eles a afundarem quando vão ao rio ou no lago, certo? E essas pedras também ajudam a limpar o estômago dos crocodilos. Então, na letra A, o que o texto quer nos informar? Então, vocês vão retirar essas informações aqui e escrever nessas linhas. Na letra B, está perguntando o que os crocodilos comem? Também temos essa informação aqui no texto, certo? Olha só. Aí vocês vão retirar do texto e escrever aqui na letra B, certo? Aí vocês vão parar o vídeo, vão responder e nós vamos passar para a próxima atividade. Já aqui na página 36, na letra C, vamos dar continuidade? Então, crianças, vamos lá. Leia a frase. Leiam comigo, tá? Depois, separe as sílabas. Primeiro, leia a frase. Depois, separe as sílabas das palavras em destaque e classifique-as em dissílabas ou trissílabas. Vocês vão classificar em dissílabas, que são as palavras que têm 2 sílabas, ou trissílabas, que são as palavras que têm 3 sílabas. Olha só. Dizem que as pedras são úteis para afundar e mergulhar e servem para ajudar a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos crocodilos. É o que a gente já viu ali no texto informativo, né? Aquela informação que o texto veio nos trazer, certo? Então, vocês vão responder aqui, ó. Leia a frase, depois separe as sílabas das palavras em destaque. Vocês vão observar que aqui, nesse pequeno texto, deixa eu só apagar aqui para me fazer novamente, tá? Aqui no pequeno texto, olha, tem algumas palavras em destaque, certo? Então, vocês vão observar essas palavras, olha só. Dizem. Aí depois temos pedras. Depois temos a palavra afundar. Qual é a outra palavra? Já encontraram aí? Isso. Depois tem a palavra mergulhar. Depois vem a palavra limpar. E por último, paredes. Então, são essas palavras que estão em destaque. E são elas que vocês vão classificar aqui, olha, em dissílabas ou trissílabas, certo? Ó, leia a frase, depois separe as sílabas das palavras em destaque e classifique-as em dissílabas ou trissílabas. Olha só. Aqui nós temos a palavra dizem, que foi a primeira palavra. Aí daqui ela escrita e tá ela separada aqui, ó, 2 sílabas. Então, se é em 2, ela é uma palavra de sílaba. E assim sucessivamente, vocês vão escrever as outras palavras, certo? E vão separar essas palavras em sílabas.
Aí temos aqui pedras, depois afundar, depois mergulhar, depois limpar e por último parede, certo? Aí vocês vão escrever e separar em sílabas e depois só ver quem é de sílaba ou trissílaba, certo? Chegando aqui na última página que vamos fazer hoje, página 37, tá? Nós temos aqui a atividade número 5. É uma atividade bem legal, de encarte, que vocês gostam tanto, não é verdade? Vocês vão colar aqui, olha só. Retire da cartela de encartes, no final deste livro, os adesivos dos animais e cole-os nos respectivos lugares. Aí nós temos aqui, olha, o primeiro é cachorro, o segundo que está de azul, gato, o terceiro rato, o quarto macaco, o quinto cobra e o sexto cavalo. Então, vocês vão lá no final do livro, vão retirar o encarte, tá bom? Olha só, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a página do encarte, olha. Já bem no finalzinho mesmo do livro estão os animais, olha. Aí vocês vão retirar para colar aqui na atividade, certo? Deixa eu só voltar aqui o meu livro. Então, vamos lá. Aí vocês vão retirar os adesivos e colar cada um ao seu respectivo nome. Depois que já estiver tudo colado, bonitinho, o que vocês vão fazer? Copiar os nomes trissílabos do exercício anterior. Aqui nesse exercício, vocês vão procurar observar e ver quais são as palavras que são trissílabas. E o que são mesmo as palavras trissílabas, crianças? Isso mesmo, são as palavras que têm 3 sílabas. Muito bem, parabéns para vocês que estão acertando, certo? Então, vocês vão copiar essas palavras aqui embaixo, somente as trissílabas, ok? Então, deu para entender direitinho o que são palavras trissílabas? São as palavras que, quando nós separamos, elas são divididas em 3 sílabas, certo? É fácil, né? Muito fácil. Então, meus amores, nós vamos finalizar aqui por hoje essa aula, tá? Aula de português. E na próxima aula, a gente começa com outro assunto já. Esse assunto das palavras trissílabas foi somente nessa aula de hoje, porque é um assunto fácil, né? Trissílabas, 3 sílabas, tri, de 3, então deu para entender, certo? Quem não conseguiu, se porventura houver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a tia Mônica. Olha, tia, eu não entendi isso aqui, que eu vou lá, passo a mensagem de volta para vocês, tá bom? Explicando novamente como se faz. Certo? Então, gostaram da nossa aula de hoje? Vamos ficando por aqui. Coração para vocês. Um grande beijo e até amanhã na nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau.